Recentemente, na virada do ano, circulou na internet essa antiga propaganda da virada de 76 para 1977 da concessionária Volkswagen Autojá, de Jacutinga, em Minas Gerais, que inclusive existe até hoje, hein? Nela eram feitos os votos de que você tivesse no novo ano as características dos modelos da marca, mas entre eles um em específico chamou a atenção: Passat GH. Mas afinal, você já viu um Passat GH? Pois é, meus amigos, falar de Passat é sempre um prazer. O automóvel que foi literalmente o divisor de águas da Volkswagen em geral e também da Volkswagen do Brasil. O automóvel que trouxe a empresa para a era do automóvel moderno. E que talvez tenha sido um dos responsáveis por evitar o final da própria empresa. Porque nos anos 60 a Volkswagen já vinha quebrando a cabeça com diversos projetos e protótipos que pudessem substituir de certa forma o Fusca, que já estava obsoleto. Muitos projetos foram criados na década de 60, inclusive um desses projetos cancelados na Alemanha acabou sendo reaproveitado no Brasil. O Passat chegou e foi lançado no Brasil em 1974, apenas um ano após o seu lançamento na Europa. Inicialmente por aqui, apenas em duas versões, L de luxo e LS de luxo super. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Você merece conhecer o sucesso. Passat. Guardarei seu nome então, sempre no meu coração. Passat trazia tudo ao oposto do que os outros modelos da marca ofereciam por aqui, né? Que eram... O Passat chegava com tração dianteira, motor refrigerado a água e uma estrutura em monobloco. Até então, somente a Kombi, né? Que era dessa maneira. Com a estrutura sem aquele conceito de chassi e carroceria separados, que eram ali parafusados literalmente, né, entre si. Com o passar dos anos, aqui no Brasil a linha Passat foi sendo ampliada e modelos icônicos, inesquecíveis foram lançados, como o modelo esportivo TS de 1976. Nessa propaganda de 1978, inclusive, observamos a completa gama de modelos, incluindo o 2 portas, 3 portas, 4 portas, também na luxuosa versão LSE e o esportivo TS. Mas afinal, onde está a tal versão GH? Na verdade, ele está aqui. Trata-se do modelo de 3 portas. Não pense que o Passat de 3 portas era um Veloster da vida. O único Volkswagen parecido com isso foi a Kombi cabine dupla, aliás, muito antes do Veloster, né? Um veículo de 3 portas, na verdade, pode ser considerado a tampa traseira do porta-malas, que abre ali totalmente na parte traseira do veículo, que funciona como uma espécie de porta adicional. A Volkswagen fez isso também com o Brasília, registrando-o como uma espécie de utilitário, inclusive também por causa que tinha uns impostos ali mais camaradas quando o veículo era enquadrado assim. Por isso, a tampa traseira grande da Brasília foi considerada ali como uma perua, uma espécie de utilitário mesmo. Daí vem que muitas pessoas começaram a chamar o Brasília de a Brasília, e ela ficou mais conhecida como uma espécie de perua, mas na verdade a Brasília é um hatch, né? A perua da linha Volkswagen naquele tempo era a Variant. Mas voltando ao Passat, o modelo específico de 3 portas foi lançado em 1976, nas versões L e LS. Para mim, um carro precisa ser prático, gostoso de dirigir e ainda ter a vantagem de todo esse espaço. Passat. Desempenho, economia e versatilidade num só carro. A sua grande diferença era que o banco traseiro poderia ser rebatido, praticamente dobrando a sua capacidade de carga. Isso transformava o Passat quase que numa picape coberta. É justamente ele que é o tal de GH. Essa propaganda que circulou nas redes era de uma concessionária mineira e não uma propaganda oficial da Volkswagen no Brasil. Naquela época, em muitos lugares do Brasil, o Passat de 3 portas era chamado de Passat GH. GH vem do alemão Großhecktor, que na tradução significa porta traseira grande. Muitos desses carros acabavam tendo o seu manual do proprietário ali preenchido como Passat GH, inclusive. Embora não houvesse por parte da Volkswagen nenhuma norma especificando isso daí. Até
porque as versões não eram GH, tinha o Passat L, o LS e assim por diante. Foi uma bagunça, alguns carros saíam como GH no manual e outros não. Isso variava também de lugar para lugar. O Brasil, um país grande, imagina só naquela época também sem internet. E também para ajudar isso daí, é que naquele tempo o Detran, nessa parte de registro de versões específicas, também era meio bagunçado, o que fez com que muitos Passats também de 3 portas saíssem como Passat GH no documento. Aí já viu, né? O GH acabou virando uma versão paralela. Muitos proprietários não sabem até hoje o real significado da sigla GH, mas se eles estiverem assistindo o canal PL, agora eles vão saber que GH significa nada mais nada menos do que porta traseira grande. Uma das reclamações dos proprietários desses carros era que a tampa traseira fazia muito barulho. Havia uma impressão também por parte de algumas pessoas que o monobloco do carro torcia mais do que em relação ao modelo que não era de 3 portas, né? Era aquele porta-mala com a tampa pequena. O próprio Bob Sharp, na época, exemplificou isso de uma maneira muito inteligente, que foi usando um próprio maço de cigarro Marlboro, torcendo-o com a tampa fechada. Ele tinha uma resistência maior. Ao abrir a tampa, ele ficava mais molenga. Esse conceito pode ser aplicado também ao monobloco do carro. A versão 3 portas do Passat foi fabricada até 1984, quando saiu de linha. Motor 1.6, desempenho, robustez e economia, a gasolina ou a álcool. Só o Passat reúne tantas qualidades. Passat, é lógico. Para quem precisava de versatilidade, realmente era uma ótima opção, porque você podia rebater o banco e ficava ali com um espaço traseiro enorme, e também a tampa, como abria bastante, você podia colocar também objetos grandes na parte de trás. Coisas que não era possível no Passat normal, vamos dizer assim, porque a tampa do Passat que não é de 3 portas ela é bem menor, mesmo o vão ali livre de acesso ao porta-malas é bem inferior. Então, quando você ouvir de Passat GH, você agora já sabe do que se trata, né? E olha, como eu já disse, o Passat é um carro que tem uma literatura rica no nosso país e o nosso canal prioriza muito essa questão de literatura automotiva e nostalgia. Temos vários vídeos falando de Passat aqui no canal. Dentre esses vídeos tem um vídeo bem legal que é curiosidades incríveis sobre o Passat, né? Nessa história de 74 até 1988 ou 89, ali quando o Passat, como quadrado, como nós conhecemos, de fato saiu de linha no Brasil, teve realmente uma história paralela em relação ao Passat europeu. E se inscreva no nosso canal se não for inscrito, porque temos materiais didáticos ricos em se tratando de literatura automotiva e nostalgia. Eu aguardo você no próximo vídeo aqui no canal PL, vai ser um prazer, com certeza. Até mais, tchau!